Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente, como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, não, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né? Todo efeito positivo que a gente tem certeza que vai vir com esse filme pode ter efeito elevado a -1 aí, cara. Então, se você puder me dar um toque, uma posição aí, Daniel, porque a gente precisa saber o que faz, cara, da vida, porque já tem muita conta pra pagar esse mês, e o mês seguinte também, e agora que é a reta final, que a gente não pode vacilar, não pode não honrar com os compromissos aqui, porque senão a gente perde tudo, cara, tudo contrato, perde ator, perde diretor, perde equipe, perde tudo. Puder me dar um toque aí, irmão, desculpa o áudio longo aí, tá? Um abração, fica com Deus, cara. Fala, pessoal. Isso é uma bomba atômica, hein? Então quer dizer que o senhor Daniel Vorcaro estava financiando o filmezinho do Bolsonaro e com direito a ser cobrado pelo Flávio Bolsonaro para que faça os pagamentos, né? Pague a equipe. Tem muita conta para pagar nesse mês e no próximo também. Ai! Bom, mas falando sério agora. Pelo que eu li na reportagem do Intercept, parece que o Daniel Vorcaro fez o pagamento de no mínimo 10 milhões de dólares referentes a essas cobranças do Flávio Bolsonaro, sendo que foi negociado 130 e poucos milhões. Pois é. O Daniel Vorcaro, que está envolvido até o pescoço em investigações aí, coisas envolvendo o INSS, vai saber se dinheiro também de aposentado não foi para financiar o filmezinho do Bolsonaro, né? Eu acho que a polícia, depois desses documentos aqui vazados pelo Intercept, tem mais do que abrir uma investigação para ver qual é a relação do Daniel Vorcaro e do Flávio Bolsonaro. Haja vista que o Flávio Bolsonaro é candidato à presidência da República. Esse cara é um delinquente. Então vocês imaginam o perigo que a gente está correndo com esse sujeito. E tem umas conversas aqui interessantes, né? Numa delas aqui, o Flávio Bolsonaro, bem amiguinho, né? Porque dava a impressão do tanto que ele jogava essa história do Master no colo do Lula, dava a impressão que ele nem conhecia o Vorcaro, mas pelo contrário, olha como ele chama o Vorcaro. Irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz. Abraços. Luz de quê, Flávio Bolsonaro? Explique pra opinião pública. A gente quer saber que luz é essa que o Daniel Vorcaro tinha que te dar. Sabe a Pitty, quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra. Nada como um dia após o outro. Vamos aí, gadaiada, bolsonaristas. Cobre a explicação do candidato de vocês, o senhor honesto. A gente está esperando a resposta. Tem que ficar claríssimo nessa história toda, a origem desse dinheiro, porque foram milhões investidos, enfim. O Flávio Bolsonaro pagava de que não tinha relação nenhuma com o Daniel Vorcaro. Só que o WhatsApp mostrou o contrário. A pessoa, quando chama de irmãozinho, de brother, disso, daquilo, mostra uma intimidade clara entre os dois. E o Flávio Bolsonaro estava cobrando que ele fizesse os pagamentos. Se isso lá na frente se mostrar que é legal, ok. Agora, ele buscar patrocínio para um filme de um cara que está sendo investigado por inúmeros crimes financeiros. Ai, ai. É aquilo. Ele quis todo o tempo jogar no colo do Lula essa história do Banco Master. E o tempo tá passando e tá mostrando que isso tá bem no colo da extrema-direita. Aí vai começar o chororó a partir de agora. Já um monte de gente da extrema-direita já começou a falar que isso é o método do PT, quer acusar. Até agora, o que eu tô vendo é a imprensa mostrando os fatos. Como o Intercept Brasil mostrou. Um fato.
que o Vorcaro tá envolvido no financiamento desse filme. O Flávio Bolsonaro dizer que não teve dinheiro público, lógico que teve. Ué, ele esqueceu que o Mário Frias, aquele atorzinho canastrão, que era ex-secretário de Cultura, conseguiu acho que 2 milhões, né? Pra esse filme. Óbvio que teve dinheiro público. A questão do Banco Master, do Daniel Vorcaro, é saber se o dinheiro que foi investido nesse filmezinho foi dinheiro de coisas ilícitas. Isso eu acho que tem que ser investigado. Agora, se lá na frente se provar que não houve crime nenhum, o Flávio Bolsonaro pode dormir em paz. Agora, que tá cômico de ver essa turma toda indo no Twitter, querendo dar explicação, querendo tacar no colo do PT, que tá cômico. Então a gente só tá assistindo aqui, nas férias, e assistindo, comendo pipoca, e assistindo essa palhaçada. Vamos ver que isso vai ter mais capítulo, gente.